O que dizer no evangelismo? Qual é o assunto que devemos falar? Irmãos, Evangelho do Senhor Jesus, alguém sabe explicar o que é? Olha, nós estamos vivendo um tempo em que Evangelho virou um monte de coisa, menos o que é. Evangelho é a graça de Deus revelada na cruz de Cristo. O Evangelho é: o pecador precisa se arrepender e crer em Jesus como o único e suficiente Salvador, ou então ele estará condenado eternamente ao inferno. Isto é o Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho é Jesus e Ele crucificado. E às vezes nós somos levados a lidar com os pecadores e conversar sobre vários assuntos que fazem parte da nossa cultura evangélica, mas que não são o Evangelho. Nós chegamos para um ímpio no nosso trabalho e conversamos sobre dízimo, por exemplo. Não tem nada contra dízimo, eu sou dizimista. Mas para um ímpio, o dízimo não faz sentido nenhum. E conversar com ele sobre dízimo não é falar do Evangelho. Às vezes, nós chegamos para um ímpio, um colega, né, do Douglas, e o Douglas vai mostrar para o colega dele como é legal participar de um congresso jovem na igreja. Douglas, isso não é o Evangelho. Você está falando sobre ser evangélico. É diferente do que comunicar o Evangelho. Então nós temos que ter em mente que pregar o Evangelho tem que estar centralizado no Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo crucificado. Isto é o Evangelho. Presentear com o CD da Aline Barros é bom. Dar um livro é bom. Mas isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar, abrir a sua boca e falar do sacrifício de Jesus Cristo. Nós precisamos voltar e resgatar isso no Brasil. Se você liga a televisão, tem um pastor dizendo que ele precisa da tua ajuda financeira para que ele continue evangelizando na TV. Mas se você assistir o programa dele, ele fala tudo menos Cristo crucificado. Então aquele programa não está evangelizando. Não sei quantos aqui estão concordando comigo, irmãos. Não sei o que os irmãos pensam e creem. Eu quero respeitar muitos irmãos, mas eu estou falando aquilo que eu tenho visto, aquilo que mexe com o meu coração. Você liga um programa sábado de manhã, programa de 1 hora, ele fala tudo menos Cristo crucificado, e no final ainda te pede ajuda financeira para que ele continue evangelizando. Irmãos, ele não está evangelizando. Ele está dizendo o que é ser evangélico, o que é fazer parte da igreja dele. Mas evangelho é falar sobre Jesus e Jesus crucificado. Isso é o Evangelho. Isso era que os discípulos e apóstolos pregavam. Nós temos que entender que o assunto do evangelismo pessoal tem que ser o Evangelho. E a boa nova, ou as boas novas, são Jesus Cristo ter vindo ao mundo e morrido naquela cruz em nosso lugar.